O tema de hoje para o nosso programa será insegurança, um problema individual e coletivo. Sim. E o texto base de hoje, meu pastor Nós temos Guerra, aqui, né, está em 1 Reis 19, 1 e 2, que fala assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se der certo amanhã essa onda, não puser a tua vida como a deles. Então nós temos aqui o texto em Reis, né, que mostra a insegurança de Acabe, né? Ele foi direto a Jezabel e passou lá a insegurança dele para ela tomar as posições. Eu queria colocar também aqui um texto sobre insegurança, vou dar uma leitura aqui que fala: Nem todas as pessoas estão capacitadas para empreendimentos difíceis e decisões complexas, mas qualquer indivíduo psicologicamente normal tem condições de exercer racionalmente seu livre-arbítrio para opinar e tomar decisões, dentro do universo onde ele atua. Não podemos taxar uma pessoa de insegura simplesmente porque ela não está à frente dos movimentos de contestação, ou quando indagado sobre algo que conhece pouco, não entra uma resposta. Podemos confundir uma pessoa reservada e prudente como um inseguro. Então nós hoje vamos falar sobre a questão da insegurança e colocar também que as pessoas hoje passam muito por isso. Pelo o que o país hoje está passando, a pessoa ela cria um medo dentro dela em cima da insegurança. Então isso vai trazer um medo e trazer indecisões na vida da pessoa. E normalmente a pessoa vai recorrer a outra porque, como Acabe fez, ele correu em Jezabel nesse momento de insegurança dele. Então muitas vezes a pessoa ela pode estar passando por isso, e o texto que fala também que nem sempre, né, uma questão que a pessoa passa por um momento não quer dizer também que ela é insegura, não. Né? Isso tem que ser avaliado e ver que ponto que chegou esse medo e essa insegurança da pessoa. E Acabe aqui, né, que era o marido de Jezabel, essa insegurança, normalmente a gente pensando aqui, o texto base foi Acabe, né? Sim. Pensando hoje, no nosso cotidiano, nesse tempo que vivemos hoje, você citou a questão do Brasil e etc. Por que é gerado esse sentimento de insegurança hoje nas pessoas, individualmente falando aqui? Serginho, eu quero, antes de responder a sua pergunta, ressaltar que, assim como Acabe, naquele momento que ele se sentiu sem saber o que fazer, que decisão tomar, mesmo sendo o rei, ele procura Jezabel, essa é uma característica muito comum na pessoa insegura, ele se associar a uma pessoa que tem um temperamento forte e se posiciona de uma maneira enérgica. Então, essa é uma característica que a gente vai perceber quando a gente tem essa pessoa insegura. Ele procura se associar a essa outra pessoa que tome decisões por ele. Agora, nesse contexto hoje, né, porque hoje nós vivemos um contexto social que gera insegurança. E esse contexto, ele é muito forte, até mesmo pelas questões que nós vivemos na nossa sociedade. Nós vivemos hoje um tempo que ele é denominado um tempo pós-moderno. Então, por falta de uma definição, porque o tempo da modernidade se passou, as características sociais mudaram, então hoje a gente tem o que nós chamamos de pós-modernidade. E a pós-modernidade, ela vem trazendo algumas características que geram essa insegurança, até mesmo por uma dificuldade de definição de papéis. Então hoje nós temos uma mulher muito mais atuante, não somente na vida social, mas também na vida econômica, uma mulher assumindo uma posição mais independente e, consequentemente, nós temos um homem que, de alguma maneira, perdeu-se nessa trajetória.
Então, nós temos hoje uma quantidade de homens inseguros porque não conseguem redefinir o seu papel diante da sociedade e até mesmo na estrutura familiar. E também temos uma mulher que tem as dificuldades por ser forçada a assumir um papel que é contrário à sua natureza. Consequentemente, essa situação de desequilíbrio e de insegurança dentro da estrutura familiar vão gerar novos comportamentos de insegurança, porque os filhos, eles perdem as referências. Totalmente. Então, nós estamos vivendo hoje, como nunca vivemos, essa situação de insegurança generalizada, até mesmo por causa dessa dificuldade de redefinição de papéis que a nossa estrutura social e familiar tem vivido. Então, essa é uma questão muito interessante. E por isso, cada vez mais, né, as mulheres emergem aí como essa figura de destaque e os homens vão sendo ali subtraídos, serão diminuídos, né, na sua função, no seu status, até mesmo, especialmente, dentro do próprio lar, quando ele deveria ser essa figura, né, dessa figura masculina de referência que a toda a família deve ter. Não é isso? Aí vai criar uma dependência. Né? Isso. Porque... Pode falar. Então, vou pedir licença ao senhor, pastor Guerra, que nós temos uma pessoa para falar conosco ao vivo, né? É a Alessandra Ribeiro, que fala conosco. Olá, Alessandra. Seja bem-vinda ao Clínica da Alma. Olá, bom dia, obrigada. Nós que agradecemos. É o seguinte, esse assunto ele é interessante porque a insegurança ela vem associada a outros sentimentos, como a angústia, a tristeza, a ansiedade. E aí eu gostaria de saber a maneira menos dolorida para a gente poder passar por essa insegurança sem sofrer tanto. Qual é a maneira melhor para a gente poder estar lidando com esse tanto de sentimento? Ok, Alessandra, nós vamos passar, né? Os pastores já receberam essa sua pergunta. Convido você a desligar o seu telefone agora e acompanhar essa resposta, né? Aí ao vivo pelo seu próprio televisor. Queridos pastores, vamos responder a Alessandra. A pergunta dela é muito pertinente, porque na realidade é uma gama de sentimentos que estão associados à questão da insegurança, né? E todas elas, se não tratadas, se a insegurança não for tratada, a consequência é que nós sabemos e lidamos com pessoas que entram em quadros depressivos, muitas vezes extremamente profundos, não é? O potencial da pessoa ele é praticamente neutralizado, é congelado, não é? Sonhos são adormecidos e muitos deles, inclusive, enterrados, né? Mortos. E muitas vezes a perspectiva de futuro, de destino da pessoa, ele é suprimido, né? Não tem esperança. Então é uma perspectiva de futuro desesperançoso, porque ela não tem uma perspectiva de o que será que vai mudar, qual é o futuro, o que Deus tem para mim. E ainda eu cito mais um aspecto, né, antes de responder, que é a questão que a pessoa perde a perspectiva a respeito de Deus. Então, começa a olhar para Deus como um Deus muitas vezes injusto, né? Porque Deus, por que a vida das outras pessoas prosperam, crescem, vê as pessoas muitas vezes convertendo agora, chegando na igreja e de repente já vendo a sua vida rompendo, e também na área de dons, de projetos, enfim, ministérios, é uma série de situações. Então, eu vou tentar te responder de uma forma assim bem breve, né? Qual a forma menos dolorida? Então, na realidade, eu acho que a perspectiva não pode ser essa menos dolorida para resolver isso. Eu acho que nós temos que buscar a cura plena, né? Independente, eficaz, mesmo que ela seja super dolorida, não é? Mas que ela seja definida, ou seja, permanente. Não uma perspectiva de tomar um melhoralzinho, né, uma aspirina espiritual para resolver por um tempo essa situação, mas quando surgir qualquer circunstância que vai o quê? Aflorar e mesmo jogar isso para fora. Então a primeira coisa que a gente entende é que a primeira coisa você precisa saber quem você é, né? Qual é o teu valor, ou seja, a sua autoestima, né? Quem é o Rogério para Deus?
Se eu não sei quem eu sou, é muito difícil saber para onde eu vou. Então, se eu não sei quem eu sou, meu valor como pessoa, como indivíduo, como homem do sexo masculino, como homem dentro da perspectiva de hombridade, ou seja, a minha função, meu valor paterno como homem dentro da sociedade, dentro da igreja, dentro do ministério. Então, a primeira coisa que precisa acontecer é isso, que muitas vezes a insegurança, nós vamos abordar isso amanhã, de onde surge a insegurança, de onde ela vem, não é? São vários fatores, não é só um, mas são muitos fatores de onde ela procede. Muitas vezes sentimento de abandono, muitas vezes relacionado à rejeição, relacionado à questão, por exemplo, da bastardia dos filhos gerados fora do casamento, está relacionado muitas vezes à questão de abusos de todas as ordens. Uma opressão. Tem opressão. Opressão, por exemplo, até de liderança, uma opressão até Sim. paternal. Paternal, gestação indesejada. Olha. Entende? Então, a pessoa ela vai conviver com essa realidade permanentemente, não é? Que a grande pergunta é assim, o que eu estou fazendo nesse mundo? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Não é? Por que eu nasci, especificamente por que eu nasci em 1960? Por que eu estou vivo em 2014? Né? Qual é o projeto de Deus para a minha vida? Então, são todas perguntas relacionadas à minha autoestima, ao meu valor pessoal. Então, para que haja cura, minha irmã, agora finalizando, nós precisamos saber qual é a raiz da sua vida que gera ou tem gerado até hoje esse sentimento no seu coração. Uma vez que se descobre, se entende onde que tudo começou, é muito mais fácil nós trabalharmos esse processo. Né? Amém. Que bênção. Agora, pastor Guerra, o senhor havia te interrompido, o senhor quer voltar com a palavra, se lembrar? Então, ok. Vamos achar aqui, vamos achar onde é que perdeu. Eu peguei uma deixa aquela hora e agora... Eu queria aproveitar, Serginho, e ressaltar que, além das questões individuais que geram, verdade, nós temos as questões coletivas. E nós vemos isso tanto no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, como cidadão brasileiro, como nós vemos isso também em inúmeras situações dentro da Bíblia. Por exemplo, quando Davi chegou junto com... foi ali diante do exército, perto onde estavam acampados os filisteus e o povo de Israel naquele momento de confronto com o gigante. Aquela situação foi uma situação que o povo de Israel ele estava intimidado, e eles estavam intimidados exatamente porque estavam debaixo dessa atmosfera coletiva. Ninguém se levantava, ninguém tomava uma decisão, ninguém fazia. Então todos ficaram amedrontados diante de uma situação ou diante mesmo de uma intimidação. Né? Nós vamos ver isso em um punhado de outras situações dentro do contexto da história de Israel e hoje. Quando a gente olha, por exemplo, hoje, graças a Deus, Belo Horizonte tem uma atmosfera onde a segurança pública não está tão ruim como já esteve em alguns anos atrás. Mas era um sentimento que a gente tinha que a gente não podia nem andar com o vidro aberto. Claro, é verdade. Entendeu? Então, é uma situação que a cidade inteira era acometida desse sentimento.